Oi, meus amores, tudo bem? Antes tarde do que nunca, eu vim aqui gravar para vocês esse vídeo, né, especial aí final de ano, para a gente fazer um tutorial bem simples, né, também para vocês conseguirem adaptar aí pro estilo de vocês, também pro que vocês têm em casa, para a gente ficar aí mais linda do que nós somos aí nas festas de final de ano. Preparei aqui a minha pele, tá? Hidratei, tonifiquei e tudo mais, tá? Eu vou vir aqui com um pouquinho de primer apenas, só para dar para selar um pouquinho dos poros. Então eu coloco mais onde os poros estão mais abertos, dando algumas batidinhas. Então, preparação da pele não tem muito segredo, né? Então, primeiro eu vou fazer minha pele e depois eu vou vir aqui para a área dos olhos, tá? Eu vou usar essa base aqui, ó, de cobertura média alta da Natura Una. Não sei se dá pra ver. Ela é uma base zero. Então, primeiro, como ela tem esse conta-gotas, eu vou pingar aqui, ó. E aí eu já venho espalhando aqui com o meu pincel Kabuki. Pra maquiagens mais, com uma produção assim maior, gente, eu gosto de ter uma cobertura um pouquinho mais pesada, né? Não é aquela coisa tão natural que eu costumo fazer, né? Que eu costumo passar para vocês. E aí, se vocês não tiverem uma base de cobertura tão alta, vale você vir com o pincel e você criando camadas para ela ter essa cobertura mais alta mesmo. E aí você consegue criar essa cobertura dando essas batidinhas assim, ó, e aplicando um pouquinho mais de produto. Cuidado também para ela não ficar muito grossa, tá? Agora eu vou vir aqui para a parte da correção, certo? Então eu vou usar o meu favoritinho aqui, ó, o corretivo da Natura também, né, que agora é a Natura Una, né? E aí eu vou vir aqui, ó, para as áreas de iluminação. Então aqui, ó, abaixo dos olhos, vou vir aqui, ó, no centro, no dorso do nariz, um pouquinho aqui no queixo. E aqui, gente, como a intenção é afinar um pouquinho mais no rosto, eu gosto de ressaltar aqui o meu maxilar também, tá? Agora, se você tem o rosto fino, se já tem maxilar proeminente, não tem necessidade de você fazer esse tipo de contorno, tá? Esse é o contorno, é a iluminação que eu faço para o meu formato de rosto. Então, ó, posso dando batidinhas mesmo com o próprio pincel Kabuki para esfumar aqui esse corretivo. E aqui abaixo dos olhos eu gosto de vir, ó, com o dedo mesmo, dando aqui batidinhas. Para ir assentando aqui o corretivo. É a forma que eu gosto de fazer aqui em mim, mas você pode vir também com a esponjinha, ó, que também é a mesma coisa, tá? Percebe que ainda ficou um pouquinho de marcação do corretivo, então eu vou vir aqui com o meu pincel, só em volta, eu não vou vir muito por cima, porque senão ele vai tirar aqui todo o produto que eu apliquei. Então eu só vou vir aqui nas bordas para esfumar e tirar essa divisão que está aparecendo da base, né, na minha pele com o corretivo. Vou aqui um pouquinho mais. E aí pronto, beleza. Fiz aqui, preenchi a minha pele, tá? Agora eu vou vir e vou selar tudo com o pó. Eu vou vir com pó translúcido branco, pó solto também, ó. Mas você pode usar um pó compacto também. O bom, gente, como a gente já fez uma pele um pouquinho mais pesada, a gente vem selando com o pincel e não com uma esponjinha, tá? Então eu gosto de selar bastante aqui, ó. Primeiro, a área embaixo dos olhos, porque aí ela já começa a acumular. Então, ó, eu venho selando bem aqui com o pincelzinho.
Posso vir também aqui com a esponjinha e dar aqui uma exageradinha aqui de pó, porque depois, como eu vou vir com a sombra, se cair qualquer sombra aqui em cima, eu consigo facilmente tirar. Com o pincel maior, então eu vou vir selando aqui toda a minha pele. Pronto, eu vejo que tá bem sequinho aqui. Agora eu vou para a parte dos contornos, tá? Então eu vou pegar um pincel menorzinho, né, mais chanfradinho, e eu vou vir aqui com um pó mais escuro. Para quem conhece, sabe, eu gosto de fazer contorno aí com produto em pó, né? Mas se você quiser, você pode vir aqui com corretivo, né, ou com uma base que você tem aí mais escura, antes de você selar a pele fazendo aqui esse contorno, certo? Então, eu gosto de fazer aqui com o produto em pó. Então, eu venho aqui nas áreas da marcação, onde eu vou fazer o contorno. Então, primeiro eu deposito e aí depois eu esfumo. Eu gosto de dar uma apertadinha assim no pincel, que aí eu deixo o produto mais concentrado um pouquinho. Eu consigo também ter domínio exatamente da área aqui onde eu vou aplicar, para depois sim eu espalhar no momento que eu estiver esfumando a marcação. Vou tirar um pouquinho aqui do excesso e só vou vir aqui esfumando. Um pouquinho aqui também na região, ó, da testa. E aqui embaixo do maxilar, para dar uma disfarçada aqui nas papinhas. Lembrando, gente, que é o contorno pro meu formato de rosto, tá? Cada uma aí vai ter o seu formato. Fechei aqui a parte dos contornos. Eu gosto de também fazer um pouquinho no nariz. Então, eu vou pegar um pincelzinho de sombra mesmo aqui menor, com o mesmo pó. E aí, eu vou vir aqui em volta do nariz para dar uma leve afinada. Então, primeiro venho depositando, né? E aí, depois, eu só esfumo aqui sem pegar mais produto, né? Porque senão vai ficar aqui uma marcação que não vai sair nunca mais. Vem com blush, tá, gente? A cor do blush, eu posso vir com o mesmo pincelzinho que eu usei, tá? Eu posso ou pegar o outro aqui, se eu for usar ele novamente, né? Eu gosto de ter um pincel específico para cada produto aqui que eu vou usar, mas eu posso vir. Eu vou usar essa corzinha aqui meio perolada, tá? Então, rosa mais queimado. Vou usar esse rosa mais queimado. Eu gosto de dar aquele sorrisinho, né? E aí, primeiro eu deposito, depois aqui eu espalho, tá? Ele é bem sutilzinho, ele também tem um pouco de um leve brilho. Então, passei aqui o blush. Agora eu vou vir com o iluminador. Eu vou pegar um iluminador mais frio, vamos dizer assim. Ó, dessa corzinha aqui, assim. Não sei se dá pra vocês verem.
Ai. E aí, gente, eu vou pegar esse mesmo pincelzinho que eu usei aqui, ó, pra poder aplicar aqui o iluminador. Então, eu vou aplicar aqui, ó, nunca tão perto do olho, tá? Bem nesse ossinho aqui, ó, que é as têmporas, né? Como é festa, a gente pode dar uma exagerada um pouquinho no brilho. Vamos caprichar, então, pra gente ficar bem arrasando, né? Não sei se tá dando pra vocês verem aqui, mas aqui tá já brilhando bastante, ó. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho no arquinho do pupilo. E um pouquinho no nariz, mas é bem pouquinho. Pronto, minha pele então está finalizada. Vou passar aqui uma bruminha. E aí eu já vou partir para a área de olhos. Esperar secar um pouquinho. Então, primeiro, gente, eu só vou dar uma penteadinha aqui na minha sobrancelha. Ó. E aí eu vou preencher ela depois, tá? Às vezes eu preencho ela antes, mas agora eu vou preencher ela depois. Vamos focar aqui na região dos olhos. Então, primeiro, o que eu vou fazer? De corretivo aqui, bem na parte da pálpebra superior. Eu vou aplicar o produto assim, que aí eu venho com esse pincelzinho, ó, esse pincelzinho chanfrado, tá? E aí eu venho pegando um pouco desse produto, ó, e já venho fazendo recorte aqui embaixo da minha sobrancelha. Faço aqui o recorte que eu quero do desenho e vou descendo aqui o produto, dando batidinhas. Para não ficar nenhuma marcação e ficar bem espalhadinho, eu posso vir aqui com a esponjinha, ó, e espalhar aqui melhor o produto. Isso vai garantir a pigmentação e a fixação melhor da sombra que eu vou passar aqui, tá? Aqui desse lado aqui é a mesma coisa. Então, primeiro eu venho pegando o próprio produto que eu já depositei aqui na minha pálpebra e vou recortando aqui embaixo da sobrancelha. É como se estivesse fazendo um desenho aqui invertido. Ó. E agora é só ir arrastando pra baixo. Dando leves batidinhas. E pra espalhar melhor, eu venho aqui com a esponjinha. Fica bem espalhadinho, não ficou nenhum buraco, né? Porque senão, quando eu vim com a sombra, isso daqui tá evidenciado, tá? Então, gente, diferente do que muitas pessoas fazem, eu gosto de vir da sombra mais clara para a mais escura, né? Isso porque às vezes a gente não tem muita variedade de pincel, tá? E aí a gente acaba sujando o mesmo pincel. Então, eu prefiro vir da sombra mais clara para a mais escura. Eu vou usar essa paletinha aqui, ó, da Eudora, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela tem uma variedade aí bacana de cor, mas eu vou usar cores mais neutras aí também para vocês poderem aí replicar em casa, tá? Então, primeiramente, eu vou usar um tom mais clarinho, tá? E vou vir, ó, dando batidinhas na minha pálpebra superior, aqui próximo ao meu côncavo, tá vendo? Então, bem aqui na região do côncavo, então aqui onde o pincel afunda, tá vendo? Então, como eu tô com esse pincelzinho aqui de depositar, então eu vou depositando, aplicando aqui essa sombra, tá? Então, ó, vou dar toda nessa região, sem encostar aqui na minha sobrancelha. Vou dar aqui uma limpadinha na sombra, no pincel. E, ó,
eu venho esfumando aqui somente a borda, tá? Para criar aqui um degradê e não retirar a sombra aqui que eu acabei de aplicar. Então, primeiro eu deposito aqui nessa parte e aí depois eu venho depositando a mesma sombra na pálpebra inteira. Então, é uma sombra bem clarinha, tá? Só para mim fazer aqui uma base. A mesma coisa aqui do outro lado. Então, venho dando aqui batidinhas. Sem pegar mais profundo, dou uma limpadinha aqui no pincel. E só venho varrendo aqui a bordinha para tirar qualquer tipo de marcação e esfumar. Feito isso, venho e termino de depositar aqui na minha pálpebra inteira. Então, eu fiz a base aqui do meu esfumado, certo? Então, eu vou vir com uma sombra um pouquinho mais clarinha e eu vou criar aqui os pontos de iluminação, tá? Então, ó, com o mesmo pincelzinho, gente, ou com algum outro menorzinho, ou até mesmo com o dedo. Ó, eu vou depositar aqui no cantinho, fazendo aqui um pontinho de luz. Essa sombra que eu tô usando, ela tem um pouco de brilho. Se você quiser também usar uma sombra opaca, que seja mais clara, também não tem problema. E aí aqui, ó, na parte superior, para dar o pontinho também de luz aqui, ó, bem no ponto alto da minha sobrancelha. Então, gente, isso vai ir do gosto de vocês, tá? Vocês podem já vir com uma sombra com marrom um pouquinho mais escuro, se vocês quiserem, tá? Ou já vim com brilho mais proeminente aqui nessa região, né, no canto interno. Mas eu vou vir com brilho, calma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo pincel e vou vir com uma sombrinha com marrom mais escuro, tá? O que eu poderia fazer para deixar isso daqui mais forte? Eu poderia vir com lápis preto, tá? Para marcar, mas eu vou vir aqui direto com a sombra, tá? Então, eu vou fazer aqui uma linha diagonal. Então, primeiro eu vou depositar. Como se eu fosse fazer um delineado gatinho, sabe? Mas com a sombra. Então, ó, primeiro... Deixa eu ver se eu consigo chegar mais pertinho para vocês verem. Então, primeiro, ó. Tá vendo? Eu só venho depositando essa sombra. E agora, eu vou vir esfumando aqui só as bordas. E nisso eu venho construindo. Vou pegando um pouquinho mais de cor e vou depositando aqui aos poucos para mim não ter tanta dificuldade aqui no meu esfumado, tá? Aí, o que você poderia fazer? Você poderia vir com lápis, né? Esfumar esse lápis e aí depois você só vinha selando aqui com a sombra. Aí ela vai ficar bem mais forte, tá? Vou fazer aqui do outro lado. Então, primeiro, ó, venho carimbando, tá vendo? Depois de carimbar, só venho aqui esfumando as laterais. Tirei um pouquinho de sombra, venho e deposito aqui novamente. O que eu posso fazer? Posso vir também Com outro pincelzinho. E só esfumar aqui a volta. Viram? Aí já dá um tchan, né? Eu gosto, gente, de vir com lápis, que eu acho que fica mais forte, sabe? Fica mais marcado. Mesmo que depois eu venha com delineado, com delineador, acho que o lápis ele dá uma pesada um pouquinho mais. Então eu só venho, ó, um pouquinho na raiz, ó, dos cílios, tá vendo?
Não precisa ser muito certinho porque a gente vai esfumar ele. Aí com um pincelzinho menor mesmo, esse meu lápis, ele tem o próprio esfumadorzinho. Eu venho aqui por cima dele para ele esfumar. Ou se você não tiver, você usa um outro pincelzinho. Se o lápis não for muito cremoso, você vai ter um pouco de dificuldade na hora de esfumar. Esse lápis mesmo, ele não é tão cremoso. Então, ele não esfuma, não espalha com tanta facilidade. Aí, feito isso, passado o lápis, eu vou vir e vou selar com a sombra. Tá vendo? Ficou bem mais escuro. E a sombrinha marrom que eu tô usando, gente. Pronto, então, fiz aqui o meu esfumado. Agora eu vou fazer aqui o acabamento na parte de baixo, tá? Eu posso pegar esse mesmo pincelzinho, eu posso pegar aqui um menor. E aí eu vou vir aqui com uma sombrinha marrom, tá? Aí eu faço aqui bem na parte inferior, ó, embaixo dos cílios. Novamente, eu posso também vir com lápis de olho para ficar uma coisa mais forte, tá? Então, primeiro eu venho com lápis, ó. Eu dou leve encostadinha, gente, não delineo muito, sabe? E aí eu venho com o esfumador dele mesmo, ó. Dou uma espalhadinha. E aí eu só venho aqui com o pincelzinho selando com a sombra. Eu gosto de sempre vir com a sombra mais escura e depois com um marronzinho mais claro para criar um degradê, sabe, de cor mais bonito. Aí também vai do gosto de vocês fazendo uma coisa mais dark, né? Uma coisa mais sutilzinha. Como meu olho ele é mais grande, gente, eu gosto de vir aqui com lápis preto na linha d'água, tá? Então, ó, eu passo aqui o lápis. Pra quem gosta de brilho, né? Então a gente pode colocar um pouquinho de glitter aqui, né? Para brilhar um pouquinho mais. Agora, quem não gosta tanto, que é uma coisa mais sutil, mais clássica, assim, então já finalizaríamos o nosso trabalho de esfumado. Então, gente, eu vou usar um brilhozinho bem... Ele não é tão assim. O que eu vou fazer? Eu vou molhar um pouquinho no meu pincel aqui com a bruma, tá? Ou eu posso simplesmente, ó, molhar primeiro aqui a área dos olhos com a bruma, tá? E aí eu vou vir aqui com o pincel e eu só vou depositando aqui, ó, mais do canto interno para o meio. Você pode fazer isso com o pincel ou até mesmo com o dedo, tá? Isso vai ter uma fixação maior do pigmento ou do glitter aqui que você estiver utilizando. Então, ó, venho só dando aqui batidinhas, que ele já tá grudando aqui, ó, em tudo.
agora eu vou vir aqui com a máscara de cílios. Eu vou passar bastante aqui na parte superior. Passar várias camadas. Como essa é uma máscara de cílios que ela é bem fina, então eu preciso dar uma caprichada um pouquinho mais. Quando ela dá uma secada, eu vou passar aqui no cílio superior. Tudo bom, gente? Agora eu vou passar um pouquinho mais na parte superior. Principalmente nesse cantinho aqui, perto. Eu não saber por quê. Gente, o que vai me dar um tchan aqui pra essa maquiagem, pra esse esfumado, é os cílios postiços, não tem jeito. Pra quem já tem um cilhão, que não é o meu caso, às vezes vocês vindo só com a máscara já vai ser mais que o suficiente, tá? Mas eu, Amanda, vou colocar aqui uns cílios postiços. Só que eu, particularmente, como eu não uso sempre os cílios postiços, né? E cílio postiço também é uma questão de prática, né? Pra você colocar, e você já colocar de primeira super bem. Então, é uma questão de você treinar e sempre estar colocando cílios postiços. Eu vou colocar os cílios, mas de uma forma mais sutil. Então, o que eu fiz? Eu peguei os cílios e cortei ele no meio. Então, eu só vou colocar ele na parte externa dos cílios. Então, eu só vou pegar, ó, então a parte maior, tá, dos cílios, eu só vou colocar metadinho e vou colocar aqui, ó. Isso já vai dar um acabamento aqui para os meus cílios e ele não vai incomodar tanto e não vai ser muito difícil de eu colocar. Então, primeiro eu vou passar aqui a colinha. Então, eu cortei os cílios na metade, gente. É isso mesmo, um cílio só, não foi nenhum par. Eu cortei os cílios na metade. Ó, tá vendo? E a parte que fica menorzinha é a parte que vai ficar, que vai acompanhar aqui os meus cílios. O segredo é você deixar secar bastante. Quase no ponto de que ela fica transparente mesmo. Se for uma cola preta, quase no ponto que você tá vendo, a cola vai secar, não vai grudar mais. É esse o ponto que você vai colocar o cílio. Já secou aqui um pouquinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, de cima, ó. E vou encaixar aqui bem rente à raiz. E vou encostar. Encostei, aí eu só venho aqui arrumando, dando como se fosse uma apertadinha, junto com os meus cílios naturais. Tem gente que faz isso com a pinça, tem gente que faz isso com o dedo. Ficou, gente, bem natural, mas já deu um up, já deu uma baita diferença. E isso daqui não vai me incomodar em absolutamente nada do que se eu fosse colocar, às vezes, um cílio e ficar soltando aqui no comecinho. Então, eu particularmente, assim, depois que eu comecei a usar os cílios dessa forma, eu só uso assim, gente. Então, para você que tem dificuldade de colocar cílios postiços, eu acho que vale a tentativa. Eu vou colocar aqui do outro lado. Ó, quando ele tá seco, ele encaixa muito rápido. E aí você só vem, ó, dando umas apertadinhas pra ficar aqui nos seus cílios. Só que aí, gente, para não ter muita diferença dos cílios postiços com o seu, aí por isso que essa parte aqui a gente tem que caprichar com bastante máscara de cílios. E aí, mesmo que a gente não vai fazer um delineado, é bom a gente pelo menos preencher com um pouquinho aqui de sombra ou de lápis, para ele tirar um pouco da diferença dos seus cílios naturais com o cílio postiço. Delineador aqui. Mas se você não usa delineador, você pode vir com lápis ou até mesmo com um pouquinho de sombra. Com um pincel mais fininho. É só para tampar mesmo a diferença, sabe? Só pra disfarçar, na verdade. Aí do outro lado. Uma forma também delineada sempre prática. Vou tentar fazer aqui uma linha bem fininha. Não vou nem puxar gato, porque a gente já esfumou aqui, então eu acho que não tem necessidade.
molhadinho assim, né? Do outro lado. E vai ficar mais diferente um pouquinho, mas assim, não dá nem pra perceber. Bom, vou vir aqui, vou passar o meu batom, né? E vou preencher minha sobrancelha e eu já volto pra mostrar o resultado aqui pra vocês. Prontinho, gente. Terminei, finalizei aqui minha make, passei o batom, coloquei um brilhozinho, preenchi aqui minha sobrancelha de uma forma também bem sutil. Arrumei o cabelo, né, também, porque precisa. E olha a diferença. Vocês gostaram aí do meu look, né, final de ano. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam colocar em prática. E aí, qualquer dúvida, é só me mandar aqui uma mensagem. Um beijo e ótimas festas para vocês!